Lá, ainda no que se refere à conclusão, é muito importante que você tenha clareza sobre a proposta de intervenção. Vocês já construíram parágrafos de desenvolvimento, já falaram de causas, de consequência, já trouxeram exemplos, comparações sobre o problema discutido. Agora, você precisa propor medidas, ações, intervenções para, no mínimo, minimizar esses problemas. A proposta de intervenção tem essa finalidade. E você não pode, claro, propor algo que seja distante demais da realidade, muito ilusório. Você não pode ferir os direitos humanos. Você tem que construir ações que minimizem os problemas de maneira direta, clara, consistente. Isso dá um pouco de trabalho, não é tão simples fazer essas ações, mas nós vamos ajudar vocês. Vou mostrar aqui um passo a passo. Na verdade, são algumas perguntas que, ao serem levantadas, você vai tendo clareza de como a sua ação está sendo feita. Primeiro, você tem que deixar muito bem claro quem é o agente, quem executa a ação. É a pergunta para quem. Existem alguns elementos que são nulos. Cuidado para não ficar alguém precisa fazer alguma coisa, outros já fizeram e não deu certo. Isso não agrega, isso não é pertinente, isso não ajuda. Se você quer fazer a proposta e responder a pergunta quem, lembre-se dos GOMIFs. Governo, escola, ONGs, mídia, família, a própria sociedade e por aí vai. Tá certo? Você vai propor algum deles, ou a junção de dois, talvez, se for o caso. Vai depender muito da sua temática. É sobre os efeitos da violência contra a mulher? Quem é que pode fazer alguma coisa? É a escola, a família? É o governo criando uma lei? Você vai dizer quem. Depois você vai para a ação propriamente dita, para o problema. Como é que essa ação vai intervir no problema? É a pergunta, o que deve ser feito? Cuidado com ações que não agregam muita coisa. É preciso que as pessoas tenham consciência, é preciso prestar atenção no que está acontecendo. Isso é muito vago, isso é muito solto. Seja mais contundente, seja mais direto. Depois você vai dizer como é que essa ação pode ser feita, qual é o meio, qual é o percurso, qual é a maneira que ela merece ser executada. Por último, e não menos importante, qual é a finalidade? Quais são os objetivos previstos para serem alcançados através da sua proposta, mediada pelo governo, que foi feita de determinada maneira? Qual é o efeito disso tudo? Você vai estar detalhando essas ações, tá bom? Esse detalhamento, como eu havia falado, precisa ser feito de maneira bem explícita. Não fique no meio termo, descreva suas ações de maneira detalhada, de tal modo que quando alguém pegar o seu texto, ele vai identificar a ação delimitada, ele vai compreender o meio, o modo que você está propondo para resolver essa questão, tá bom? Não se preocupem, nós vamos ter uma aula especificamente para treinarmos as ações da proposta de intervenção. Vamos concluir essa aula então com uma chave de sabedoria. Geralmente, os começos pequenos têm finais grandes. Esses pequenos começos, esses estudos rotineiros que vocês estão fazendo, o que espera vocês lá na frente são grandes conquistas e muito sucesso. Tenham todos boas aulas, bons estudos e a gente se vê em outras aulas de redação. Aqui são algumas fontes. Até a próxima.